Oh Espírito Santo, me ajuda essa noite para compartilhar essa palavra, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo confortável? Está tudo bem? Ok. Irmãos, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem me dado, me tem falado ao meu espírito. Eu sei exatamente porquê, não é? É bem pessoal isso, e eu sei exatamente porquê. Esses dias, nessa semana, eu estou recebendo isso do Senhor. E estou falando mesmo de verdade, que eu sei que isso é uma coisa bem pessoal daquilo que o Senhor tem me dado nesses dias, mas eu só posso dar aquilo que eu tenho recebido, não é? Então espero que isso possa edificar você, possa te instruir, possa servir para que você também tenha progresso. Então eu quero falar sobre uma coisa importante e quero dar um tema para essa mensagem, para que você possa então pegar aí aquilo que o Espírito de Deus está nos falando essa noite, tá bom? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Esse texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, todo mundo conhece bastante aí esse texto, é bem familiar dos irmãos, mas eu quero caminhar nele aqui a respeito daquilo que o Senhor tem para nos falar. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vou ler de novo esse texto. E eu estou chamando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sê tu uma bênção. Então preste atenção. O Senhor chamou Abrão e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, ou sê tu uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, isso é tão rico, é tão profundo, há tanta revelação, há tanto conteúdo, somente nesses versos que nós lemos. E o que nós lemos aqui, irmãos, claro que estava falando sobre a jornada de Abrão. Eu vou sempre usar o nome Abraão aqui, porque foi o que ele recebeu do Senhor. Então dizia respeito à jornada de Abraão, ao propósito de Abraão, que fez com que nós chegássemos aqui. Mas eu quero chamar sua atenção de que quando Deus começa a falar isso com Abraão, em certo momento ele fala que Abraão seria famoso, o nome dele, que ele teria muitos bens, que ele seria abençoado, que ele seria prolífero, E Deus dá um decreto sobre a vida de Abraão, dizendo: sê tu uma bênção, seja você uma bênção, Então, tudo que Deus fala com Abraão, ele culmina no fato de que o propósito de Deus com essa jornada, com essa bênção sobre a vida de Abraão, é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, por meio de Abraão. E isso, irmãos, tem tudo a ver comigo e com você. Isso diz diretamente a respeito da minha vida e da sua vida. O objetivo que Deus teve com Abraão, no seu propósito, na sua jornada, na sua missão, diz totalmente a respeito a nós, está totalmente ligado a mim e a você.
Então, o objetivo de Deus com Abraão era esse, é que ele fosse uma bênção. Esse era o objetivo de Deus ter chamado Abraão, dado a ele um destino, dado a ele uma missão, dado a ele um propósito, é que ele se tornasse, é que ele fosse uma bênção. E irmãos, a respeito da bênção de Deus, não é? Geralmente, a primeira coisa que vem em mente, a primeira coisa que você possa imaginar, e dentro daquilo que tem se tornado comum a respeito da bênção de Deus, é pensar que você tem que ser, não é? Somente isso, a pessoa mais bem-sucedida, a pessoa mais rica, a pessoa mais feliz, a pessoa que não tem problema. E nós vemos pelas Escrituras e até mesmo pela vida de Abraão que não era exatamente isso que Abraão experimentou, não é? E lógico, ele experimentou, como nos próprios textos que nós lemos aqui, ele experimentou a bênção de Deus, o favor de Deus, a riqueza, a prosperidade, a fama, tudo isso. A bênção de Deus, irmãos, carrega em si, na sua natureza, isso. Como eu sempre digo, não é porque tem tanta corrupção, tanto abuso, tanta confusão, que as verdades e as realidades espirituais vão deixar de ser o que são. A bênção de Deus envolve fama, envolve riqueza, envolve ser famoso, envolve ser próspero, envolve ser frutífero, envolve ser prolífero, envolve ter muito bem ganhos, envolve ter autoridade, ter notoriedade, ter reconhecimento. Vocês estão comigo, gente? Estão entendendo isso? Então, preste atenção, existe um grande tabu, existe uma grande resistência para que você entenda que o objetivo que Deus tem comigo e com você, e que tudo que envolve a nossa vida, é que nós sejamos uma bênção. Você precisa receber isso, é somente uma transferência, não é uma coisa de informação. Você precisa entender que tudo que envolve a sua vida, seus familiares, seus bens, tudo que envolve você, o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida é que nós sejamos uma bênção. E vai existir um tabu, vai existir uma guerra, vai existir, uma resistência na sua mente, nas regiões celestiais, nos seus familiares, nas pessoas em volta de você, em tudo que cerca você, de que você não entre nesse objetivo que Deus tem com você. De você ser uma bênção. Seja você uma bênção. Pode ter certeza que tudo que vai acontecer em torno de mim, em torno de você, é para que nós não venhamos nos posicionar e não venhamos nos adequar ou não venhamos aceitar, vamos dizer assim, esse objetivo de Deus para comigo e com você. De que nós devemos, escuta, é um decreto de Deus sobre a minha vida e a sua vida, é que nós sejamos uma bênção. A religião, a miséria, vai trazer esse discurso miserável, podre, ridículo, de que você não pode ter destaque, que você não pode ser bem sucedido, que isso vai te corromper, isso vai te desviar, isso é muito, isso é exagero. Pode ter certeza disso, meu irmão. Pode ter certeza. Sabe por que eu estou sentindo tanta resistência de comunicar o que eu estou comunicando? Porque nas regiões celestiais, o espírito de religião e de miséria não quer que os santos recebam essa revelação, essa transferência, e entrem nessa realidade e se tornem uma bênção. Porque se você se alinha a esse propósito, a esse objetivo de Deus com a sua vida, com a sua família, com tudo que envolve você se torna uma ameaça, você se torna, alguém que vai destituir as hostes malignas, as hostes da miséria, da religião, que aprisiona as pessoas na miséria, que aprisiona as pessoas na mentalidade medíocre, que aprisiona as pessoas no nível de financeiro, de sentimentos e de emoções miseráveis, pobres, mesquinhos, medíocres, egoístas, avarentos.
É só isso que Satanás quer que eu e você vivamos. Não precisa ninguém, uma irmãzinha de oração, chegar para você, dizer que o inimigo está furioso, que o inimigo quer te deixar jogar na lama. Meu irmão, não precisa disso não. Se você tem um mínimo de entendimento espiritual, de conhecimento das Escrituras, você sabe disso. Não estou falando que é contra isso acontecer. Talvez o Senhor precise te alertar, te despertar, tudo bem, né? Isso depende da medida de fé de cada um, de entendimento. Mas não precisa me dizer isso. Claro que não. Porque miséria, pobreza, depressão, angústia, autocomiseração, é o contrário da bênção de Deus. Não glorifica a Deus, meu irmão. Não exalta a Deus, não dá testemunho de Deus na sua vida. Te impossibilita de ser uma bênção. Ou seja, te impossibilita de servir e de cumprir o objetivo de Deus com a sua vida, com a sua família, com os seus bens, com tudo que diz respeito a você. Se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, se você está em Cristo Jesus, se você é a igreja do Senhor Jesus, se você é um rei e um sacerdote em Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então entenda uma coisa: o objetivo de Deus com a minha vida e com a sua vida é que você e eu sejamos uma bênção. Porque isso vai dar testemunho de quem Deus é, porque isso vai manifestar a glória de Jesus em nós, porque isso vai abençoar pessoas, porque isso vai impactar pessoas, porque isso vai abençoar cidades, porque isso vai abençoar famílias, porque isso vai mudar realidades, porque isso vai libertar pessoas, porque isso vai dar destino a pessoas. Então você precisa ser sério, você precisa se posicionar, você precisa responder aquilo que o Senhor tem na sua vida, o objetivo de Deus com você. Você não é, meu irmão, só um crente, você não é só um evangélico, você não é só, sabe, você não é só um moralmente correto, você não é uma pessoa certinha, você não é um religioso. Você tem a incumbência aos olhos de Deus de ser uma bênção, meu irmão, de ser relevante, de abençoar pessoas. Para pensar uma coisa, meu irmão: quem, além de mim, de você, que somos filhos de Deus, que somos a igreja, podemos libertar as pessoas, pode libertar as pessoas, pode salvar, pode mudar a realidade de pessoas, de famílias, de lugares, de cidades? Quem? Me diz, quem, a não ser eu, você, nós, a igreja, nós, o povo de Deus, que reconhecemos Jesus, que nos posicionamos, que respondemos aos céus, que entramos na revelação, que o objetivo de Deus conosco é que nós sejamos uma bênção. Meu irmão, você precisa ter os seus olhos abertos, que aquilo que Deus pensa a seu respeito é muito além do que você às vezes consegue compreender, entender, imaginar. Aos olhos de Deus, meu irmão, a expectativa dele com a minha vida e com a sua vida não é que a gente seja só mais um, vivendo em um nível ordinário, em um nível na média, que nós sejamos iguais a todo mundo. Não, nós precisamos ser uma bênção, porque nós, como filhos e filhas de Deus, como povo de Deus, como igreja, carregamos a glória de Deus, a vida de Deus, a bênção de Deus. Nesses dias que Deus faz esse chamado a Abraão, irmãos, Deus estava trazendo a luz, Deus estava reacendendo o propósito de Deus com a humanidade, o propósito dele com a humanidade. Deus estava trazendo um avivamento, Deus estava levantando o homem para ser uma bênção, para manifestar e revelar o propósito dele, para abençoar todas as famílias da terra. Então para pensar nisso, meu irmão. Espera aí, a vida de Abraão não era uma vida comum, não era uma vida normal, não era uma vida na média, não era uma vida como a de todo mundo. E esse é mesmo o cenário que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito. Ser você uma bênção, seja uma bênção. Então, quando Deus está chamando Abraão para sair do meio da sua família, da sua parentela, ir para a terra que ele o mostraria, Deus estava, em outras palavras, irmãos,
depositando, confiando, vamos usar essa expressão para ficar claro a compreensão, estava apostando todas as fichas dele em Abraão. Vou usar essa expressão para você entender o que eu quero comunicar. Meu irmão, Deus estava confiando sua glória, seu poder, suas riquezas, estava confiando a sua natureza gloriosa, sua vida, sua alegria, tudo na vida desse homem. Para quê? Para que Abraão então fosse uma bênção para todas as pessoas que se aproximassem dele, para todas as pessoas que soubessem a respeito de quem Abraão era, para todas as pessoas que se encontrassem com Abraão, para todas as regiões onde Abraão pudesse vir a morar, a passar uma estação da vida dele, e automaticamente todas as famílias da terra serem abençoadas. Claro que essa profecia envolve a respeito do Messias, envolve a respeito do Filho de Deus, envolve a respeito de Jesus. Mas Abraão não salvou o mundo todo da época dele, Abraão não salvou aquelas pessoas, a população de Sodoma e Gomorra. Abraão, meu irmão, o ponto não é esse. O ponto é que Deus, Ele trabalha nessa realidade, nessa era, nesse mundo, por meio de homens e mulheres, por meio de filhos e filhas, em quem Ele coloca o seu propósito, em quem Ele deposita a sua glória, a sua vida, a sua alegria, seu poder, para que essa pessoa seja uma bênção para todas as famílias da terra. Se você, meu irmão, recebe essa revelação no seu espírito, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora, o que eu estou comunicando aqui, meu irmão, é muito elevado, é muito profundo, porque isso muda completamente a sua percepção de tudo, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua vida financeira, do seu casamento, dos seus filhos, de tudo, absolutamente de tudo, dos seus bens, da cidade onde você mora, do ministério que você possa exercer, muda completamente a sua compreensão. Então guarde uma coisa aqui, eu quero voltar aqui o entendimento a respeito da bênção de Deus. Esses textos que nós lemos, irmãos, nós não vemos uma coisa tão gloriosa, não é uma abundância, não é algo tão glorioso. A gente lê esses textos e a gente lê assim, mas para pensar no que Deus estava falando para Abraão, a promessa, o contrato, a aliança que Deus estava propondo para Abraão, meu irmão. Ele está falando: eu vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou tornar famoso o seu nome, eu vou te dar fama. Deus está falando de fama, viu? Fama, tá? Ele está falando de fama. Eu vou tornar famoso o seu nome. Todo mundo ia conhecer o nome de Abraão. Abraão, meu Deus, esse homem, fama, tá? Atrair os olhos das multidões para ele, dos povos vizinhos. Abraão, todo mundo na Mesopotâmia naquela época ia conhecer o nome de Abraão, famoso, fama. É fama, viu? Sangue de Jesus tem poder, fama do demônio, fama, tá? Tem que destruir essa mentalidade medíocre, religiosa, miserável, que aprisiona os cristãos, que aprisiona o povo de Deus. Você não vai ser uma bênção com essa mentalidade miserável, medíocre, ordinária, pobre, de autocomiseração, de uma falsa humildade. Não. Deus está falando com Abraão. E a ideia é de quem aqui, irmãos? É Deus que está chegando para Abraão e fazendo uma proposta para ele. Aí você precisa começar a recobrar no seu entendimento que é Deus que está falando. Então peraí, isso é o caráter de Deus, é a natureza de Deus, é Deus que está apresentando essa proposta para Abraão. Então Deus não é miserável, Deus não é medíocre, Deus não é ordinário, Deus não tem problema com fama, Deus não tem problema com muito dinheiro, com muito ouro, com muita prata. Deus não tem dinheiro, não tem problema com ser pai de uma multidão, ter muitos filhos e filhas, muitos funcionários, empregados. Não, Deus não tem problema com isso não. Ter muitos bens, tem não. A miséria da religião
que fica inculcando na mentalidade das pessoas que não, isso não é de Deus, não, isso, que isso, o sangue de Jesus tem poder, afasta disso, é errado isso, não, fama, não, que isso. E nós vamos ver ao longo do que eu estou comunicando aqui, irmãos, por que é mais fácil se pregar essa mentalidade, se pregar essa mentira. Porque isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com coração, isso tem a ver com responsabilidade. Nós vamos ver aqui. Mas eu só estou na introdução, irmãos, e não estou conseguindo sair dela, mas é importante você entender isso. A realidade, a natureza da bênção de Deus, fama, vamos usar, aplicando para nossos dias, dinheiro. Ele está falando aqui: farei de você um grande povo. Abraão ia ter muitos filhos, muitas pessoas ligadas à vida de Abraão, às coisas de Abraão. Vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou tornar famoso o seu nome, e seja você uma bênção. Eu vou abençoar os que o abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e por meio de você, através de você, você, Abraão, vai abençoar todas as famílias da terra. Vamos lá, alguém, meu irmão. Sabe o que significa, irmãos? Que a bênção de Deus depositada, confiada a Abraão, faria com que qualquer pessoa que se aproximasse de Abraão, qualquer pessoa que pelo menos ouvisse a respeito da fama de Abraão, ia ser abençoado. Tá? Não, lógico, em primeiro lugar, no âmbito espiritual, na vida com Deus, ia poder ter encontro com quem Deus é, com o propósito de Deus, com a presença de Deus. Mas, meu irmão, ninguém que se aproximasse de Abraão ia deixar de receber alguma coisa. É dinheiro? Eu tenho. É alegria? Eu tenho. É poder de Deus? Eu tenho. É conhecimento de quem Deus é? Eu tenho para te dar. É muitas pessoas, você precisa ter família? Eu tenho filhas, eu tenho filhos para te dar. Eu tenho. Esse é o perfil da bênção de Deus. É a abundância. É da natureza do nosso Deus, a abundância. Nosso Deus é pleno, Ele não tem falta de nada, Ele é rico. Ele é o dono de tudo. Ele é o provedor de todas as coisas, Ele é o Pai de todas as coisas que existem. Então eu preciso seguir, meu irmão, aqui. Preciso seguir nisso. Agora, essa é uma coisa interessante, não é? É algo glorioso ver Deus chegando a Abraão e fazendo essa proposta para ele, chamando Abraão para se aliançar com ele nesse propósito, de que ele se tornasse uma bênção e que todas as famílias da terra fossem abençoadas por meio de Abraão. E Deus continua fazendo isso por meio de homens e mulheres da mesma forma. Tá? Da mesma forma. Ele continua buscando, procurando, em cada igreja local, em cada cidade, em cada região, em cada país, em cada continente, homens e mulheres que recebem essa revelação, que se posicionam para viver isso, porque é dessa forma que Ele abençoa as pessoas, que Ele abençoa as cidades, que Ele abençoa, sabe, os perdidos, que Ele abençoa as nações. Então, qual foi o ponto que deu a condição, então, de Abraão viver esse objetivo de Deus para com ele? Porque nós vimos uma parte da coisa, né? E que é maravilhosa, que é gloriosa. Se eu fizesse a pergunta aqui, não é de jargão de pregador, quem quer viver? Todo mundo. Amém. Glória a Deus. Todo mundo. Não, eu quero. Agora, o que alinhou Abraão ao que Deus tinha preparado para ele foi que ele creu em Deus. E foi isso que creditou a Abraão a condição de ser uma bênção. Ele creu em Deus, ou seja, ele respondeu a Deus.
ele disse sim para Deus, ele obedeceu a Deus, ele se submeteu a Deus, ele falou, ok, então eu quero isso, eu estou aqui, eu estou disponível, eu vou viver isso, eu vou dar minha vida por isso, eu digo sim para isso. O que alinhou Abraão a essa proposta, a essa aliança, esse chamado, esse objetivo de Deus foi que ele creu, ele respondeu, ele acreditou, ele se submeteu, ele se alinhou. E isso foi que creditou a Abraão a condição de ser uma bênção. Ele creu em Deus. Isso fez com que Abraão pudesse viver o que ele viveu. Aqui, no capítulo 15, no verso 6, Gênesis capítulo 15, verso 6, texto famosíssimo, né? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça, como obediência, como retidão. Aqui, meu irmão, é o ponto que pode te distanciar de se tornar uma bênção, ser uma bênção. Aqui está o ponto que pode te separar de receber a bênção do Senhor, que vai te proporcionar aquilo que proporcionou para Abraão. Aqui que está o ponto nós sempre chamamos do processo, que cabe a nós, porque sempre Deus se move por aliança. Deus sempre se move por aliança. Ele fez essa proposta para Abraão, mas Abraão podia recusar essa proposta. Abraão podia não crer nisso, Abraão podia ficar com uma mentalidade miserável, Abraão podia, contextualizando, ele falar, não quero isso, não, eu não vou me envolver com isso, porque muita fama, muito dinheiro, muita riqueza, muito poder, e eu não quero isso. Ele poderia. Você sabe quantos perdem esse direito por causa desse tipo de mentalidade? Por causa desse tipo de resposta? Meu irmão, é só você lembrar daquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Passou, o que isso tem a ver com esse texto de Abraão? Tem tudo a ver, porque um verdadeiro adorador é alguém que crê em Deus, é alguém que, como Abraão, crê em Deus e isso é acreditado como justiça, é alguém que responde a quem Deus é, que responde ao propósito eterno de Deus, que responde ao governo, ao reino de Deus. E Deus está à procura, como eu já mencionei aqui, de homens e mulheres que Ele pode falar, seja você uma bênção. Agora, Abraão creu em Deus, é o pai da fé. Abraão respondeu, Abraão posicionou a sua vida em torno disso, Abraão disse sim. E agora, meu irmão, eu te pergunto, foi fácil? Foi simples? Foi comum? Foi confortável? Você pegar a sua esposa, pegar seus funcionários, pegar seus pertences e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Esse é o ponto que pode te separar de ser uma bênção de fato. A sua resposta, a sua obediência. Abraão, irmãos, ele abriu mão de tudo. Ele estava no conforto do seu berço familiar, ele estava no conforto da sua cidade, ele estava no conforto dos seus conhecidos, tudo estava tudo bem, ele estava estabelecido, ele estava confortável. Tinha estabilidade, não é? Aqui que é o ponto, meu irmão. Não é? Ele estava vivendo a vida dele, não é isso? Estava vivendo a vida dele. Estava fazendo as coisas dele, cuidando dos negócios dele. Ele, pelo que as escrituras apontam, ele já tinha uma vida bem estabilizada, ele já tinha posses, ele já estava maravilhoso para ele. E aí, como é que embarca numa aventura? Porque isso é uma verdadeira aventura. E eu sempre faço um paralelo de que andar com Deus é uma verdadeira aventura. Porque andar com Deus, irmãos, é você andar conforme a natureza de Deus,
E é como a pastora Juliana esteve ensinando aqui a respeito das ofertas. Andar com Deus, irmãos, significa você se associar com a natureza de Deus, a maneira como Deus se move. Então, para Deus, Ele não precisa ver uma coisa para que essa coisa aconteça. Ele diz: haja luz, e há luz. Então, andar com Deus de verdade, andar servindo e comunicando o propósito de Deus, é uma verdadeira aventura. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu o GPS lá, já com tudo certinho, e o lugar onde ele ia chegar. Meu irmão, nós estamos falando, não era de viajar de avião, de trem bala, de navio, não. É sair andando, camelo, animais, esposa. Vamos lá, meu irmão. Tá? Sair por aí, deserto, chuva, sol, assaltantes, animais ferozes. Vamos lá, meu irmão. Sabe por que nós não encontramos em qualquer esquina pessoas em nossos dias que são uma bênção? Que de fato podem, sabe, se posicionar e como pessoas detentores de toda essa natureza, de todo esse atributo de Deus, de toda essa glória de Deus, porque tudo que Abraão recebeu de Deus, que ele falou: eu vou te fazer prolífero, eu vou te fazer um grande povo, eu vou te tornar seu nome famoso, isso é a glória de Deus, tá? É a natureza de Deus, viu? A glória de Deus, a essência da natureza de quem Deus é, viu? Meu irmão, nós não encontramos de forma popular, porque tem o processo. Não é fazer uma campanha de 7 dias, ser tu uma bênção. Não é você... Não, meu irmão. Não. E sabe o que eu acho mais incrível nisso que eu estou falando, irmãos? É que nesse momento que Deus escolhe Abraão, chama Abraão, não significa que Abraão estava pronto, não. Não significa que Abraão estava pronto, era o homem pronto, perfeito, estava tudo certo na mentalidade de Abraão, no coração de Abraão. Não. Primeiro ponto, ele levou Ló. Deus falou: deixa sua parentela. Ele levou Ló. Sobrinho dele, né, poxa, tadinho, meu irmão morreu, esse sobrinho ficou aqui, eu preciso cuidar dele. Deus falou: deixa a sua casa, sai da sua terra, do meio de sua parentela. Então, irmãos, ele entrou numa jornada, numa aventura, porque andar com Deus é assim, você perde o controle está na mão dele. Por isso que Abraão creu, é o pai da fé. Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça, como obediência, como uma capacidade de fazer o que é reto. Escute, precisa entender isso. Abraão não jejuou, Abraão não fez campanha no Monte 40 dias, Abraão não sei o que, Abraão não fez as maiores escolas de avivamento, de adoração, Abraão não fez nada dessas coisas. Ele falou: Senhor, ok, amém, eu estou aqui, envia-me a mim, vamos lá. Esse é o ponto de partida, meu irmão. Nunca você vai encontrar uma coisa pronta, guarda isso. Nunca você vai encontrar uma coisa pronta. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece a minha e a sua maneira de pensar. Deus conhece as nossas intenções e motivações do nosso coração, meu irmão. Ele sonda, Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos do nosso Deus. Então aqui, meu irmão, começou um processo para Abraão. Ele precisou crer. O que alinhou ele, o que deu condição dele se tornar uma bênção, foi que ele creu, foi que ele obedeceu, foi que ele respondeu, foi que ele se sujeitou, foi que ele assumiu a causa de Deus. Meu irmão, isso significa que Abraão abriu mão da sua própria vida. Vamos lá, meu irmão, preste atenção. Abraão abriu mão da sua vida. Abraão abriu mão da sua zona de conforto, da sua estabilidade. Saiu para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. Então isso precisa se tornar uma coisa bem clara para nós, irmãos, no sentido de que o que nós precisamos compreender é que Deus sempre vai esperar de nós a nossa resposta. A sua resposta, a minha resposta, é a condição que nos coloca para dentro e nos deixa de fora. É a nossa fé.
Vamos lá. Você acha que era confortável e fácil para Abraão? Ele com a sua comitiva, sua caravana, caminhando, trilhando aí as estradas, e aí encontrava com algum povo, com alguma família, com alguma tribo. Você está indo para onde? Não sei. O que você está fazendo com esse monte de gente aí, andando por aí, está perigoso, sua mulher, o que você está fazendo o quê? Você está indo aonde? Eu não estou fazendo nada, eu estou obedecendo o que meu Deus mandou eu fazer. Mas que isso, rapaz? Olha, tem uma terra muito boa aqui, por que você não fica aqui? Olha, tem um lugar maravilhoso, com água, com tudo aí, você vai poder fazer uma cidade aí para você, coloque o seu nome. Não, Deus não mandou eu fazer isso. Ele mandou ir para uma terra que Ele vai me mostrar. Não, mas olha, está todo mundo fazendo assim, Abraão, você tem que fazer também. Não, não vou fazer assim não, Deus não mandou para eu fazer assim. Vocês estão entendendo isso? Quem está disposto a pagar esse preço, meu irmão? Quem está disposto a assumir essa demanda, esse encargo, esse preço? Quem está disposto? Isso tem total aplicação prática, meu irmão. Quem está disposto a carregar a bênção de Deus, a carregar o mover de Deus, mas obedecendo irrestritamente à vontade de Deus, à voz de Deus, custe reputação, custe aprovação das pessoas, custe relacionamentos, custe o que custar. Você é prepotente, você é arrogante, você é orgulhoso. Não, eu só estou fazendo a vontade de Deus. Mas como assim? Explica. Meu irmão, não sei te explicar. Eu acho que eu não devo te explicar. Eu só estou fazendo a vontade de Deus. Só estou indo para aquilo que Deus me mandou ir. Quem está disposto? Você conhece as Escrituras. Se você entrar nessa história de Abraão aqui, meu irmão, você vai conseguir se enxergar e falar: o preço é alto, custa, e custa tudo. Custa e custa tudo. Crer em Deus, responder ao chamado de Deus, responder à vontade de Deus, custa. Custa, em primeiro lugar, você sair de cena. Você só se submete. Por isso que os apóstolos falavam: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus e escravo. Isso significa, irmãos, eu dei a minha vida pela causa do Senhor, por aquilo que Deus está fazendo. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso incrível. Mas Abraão, isso não vai dar certo. Mas Abraão, isso não vai ser bem sucedido. Mas Abraão, isso não vai ser popular. Abraão, mas as pessoas não vão entender. Não posso fazer nada. Eu assumi um compromisso de fazer a vontade dele. Entra na fila dos que falam mal, dos que criticam, dos que... Entra na fila. Cada dia eu descubro um outro nome. Entra na fila. Fala o que você quiser. E eu vou diante de Jesus e falo: Jesus, eu sei que o Senhor sabe que eu só estou fazendo a sua vontade. Ok. É assim que funciona. Quem está disposto, irmãos? Quem está disposto? Quem é homem o suficiente, vamos usar essa expressão, para obedecer a Deus como Abraão obedeceu? Por isso que ele é o pai da fé, o pai dos que obedecem, o pai dos que respondem ao propósito de Deus, o pai daqueles que dão a vida pela causa do Senhor, custe o que custar. Ser uma bênção, irmãos, é maravilhoso. Nós vamos ver aqui, ser uma bênção significa você ter a glória de Deus, como eu já falei aqui, em você, no que você vive, no que você é, sabe, na sua família, em tudo que envolve o seu nome, em tudo que envolve você. Mas tem esse ponto, tem o processo, tem a resposta, tem a obediência, tem a decisão. Se alguém precisar ir embora, pode ir, que eu nem comecei. Ok, então eu quero trazer um entendimento aqui a respeito do que de fato na prática é ser uma bênção. Alguém quer aprender isso?
Quero comunicar para você aqui, então, de forma prática, qual o significado, então, na prática de você ser uma bênção. É simples, mais simples que você imagina. Ser tu uma bênção, ser uma bênção, é ser um canal. Ser uma bênção, irmãos, é ser um canal. Ser uma bênção é ser um lugar por onde a causa, o propósito, a vontade, a glória, a vida, a presença de Deus flui por meio de você, passa por meio de você, é comunicável através de você, através de suas finanças, através do seu casamento, através dos seus bens, através, do seu ministério, através de tudo que diz respeito a você. Ser uma bênção é ser um canal. Por isso que Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sê tu uma bênção. Em você, por meio de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Ser uma bênção não é, irmãos, o sinônimo que a religião impôs ser um super-homem de Deus. Até muda a voz. Pomposo, não, meu irmão, isso é fácil. Aí você bota um ombreiro aí, tá bom. Isso é fácil demais. Boçar a voz, isso é fácil. Agora, ter propriedade de verdade é um outro ponto. Falar que tem não significa que tem. Irmão, e nós decidimos nos posicionar, irmãos, como valentes da verdade. Porque falar que tem, levantar a bandeira que tem, fazer showzinho que tem, é uma coisa. E pode ser até popular, e pode as pessoas tem, mas para quem é espiritual fala, não tem não. Porque o sacerdote que ministra diante do Senhor, ele sabe discernir o que é genuíno do que não é, do que é santo do que é profano. E eles estão dispostos a pagar o preço. Quando todo mundo está falando que tem, você fala, não tem. Porque o espiritual discerne bem tudo. Porque as pessoas, meu irmão, querem ser uma bênção, mas não querem assumir o preço, de pagar o preço, de andar com Deus, de entrar nesse destino, nessa aventura, de andar pela fé. Abraão não sabia como ia ser o dia, como ia ser o outro dia, como ia ser o outro mês. Abraão não sabia. Mas ele estava andando com Deus. Imagina Sara, muito provável. Abraão, mas nós vamos para amanhã para onde? Não sei. Mas Abraão, não sei. Abraão, mas não tem nenhum shopping aqui, não sei. Abraão, mas eu queria, não sei. Então, irmãos, ser uma bênção significa ser um canal. Ser um canal. E aí, meu irmão, eu quero começar a trazer o entendimento aqui do que nós falamos lá no início a respeito da dificuldade que as pessoas têm em aceitar essa verdade das Escrituras, de que Deus tem um objetivo com cada um, meu irmão. Você pode crer nisso ou não, isso é um problema seu, mas o objetivo de Deus comigo, com você, é que você seja uma bênção. Mas a religião não quer que você ouça isso. Mas quando eu falo que é para você ser uma bênção, não é você ser uma bênção como propaga por aí, não. É você ser um canal. Porque a bênção de Deus em você não diz respeito a você. O que Deus diz para Abraão? Ser tu uma bênção. Ou seja, em você todas as pessoas da terra vão ser abençoadas. Então não era Abraão, acabou meu destino, minha vida, minha bênção, e não. A bênção de Deus, irmãos, não vai dizer respeito a mim e a você. A bênção de Deus diz respeito a Ele, diz respeito ao que Ele está fazendo, diz respeito ao propósito dEle.
O dinheiro de Deus não diz respeito a você, não diz respeito a mim. Você quer prosperar, para ter não sei quantos zeros lá na sua conta e muitos números. Aí na hora que Deus fala assim, ok, eu quero que você tire tantos zeros e tantos números e invista nisso. Não. Você não é objeto da bênção. O objeto da bênção é todos aqueles quanto o Senhor quiser abençoar. Você se posiciona como um canal. E aí, irmão, sabe qual que é o ponto? Sabe o que é mais fácil você ficar com essa? Não, tá bom esse pouquinho aqui, não, misericórdia, né? As pessoas falarem que fui eu que fui usado para fazer aquele milagre. Ai, misericórdia, vai para o inferno. Ah, que palhaçada. Isso é orgulho, tá? Isso é humildade disfarçada. É orgulho disfarçado de humildade. Porque quem é humilde, uau, parabéns, que coisa gloriosa. Amém, glória a Deus. Não afeta. Humilde é humilde, nem ele sabe o que é. Meu irmão, aí é o padrão mais elevado. Aí é o padrão mais elevado. Sabe por que você não vai encontrar por aí um monte de santos que são uma bênção, que vivem o que eu estou ministrando aqui? Porque é mais confortável você ficar com esse pouco, ficar com esse pouquinho de unção, esse pouquinho de renome, de influência. Porque poder traz responsabilidade. Ser uma bênção exige ser responsável. Não sei. Ser uma bênção, meu irmão, exige ser responsável, exige responsabilidades. Ô, meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Se você está sentado aqui nesse galpão, com pouquinha gente, como você está aqui hoje, ouvindo o que eu estou falando, pelo Espírito, não estou trazendo nada para mim. Você pode até dormir, mas você está tendo oportunidade, você está tendo acesso. Ser uma bênção exige responsabilidades. Porque você com pouco dinheiro, você pode ser, uma bênção, humilde, simples, Agora você com muito dinheiro, talvez não, vai revelar o orgulho, a avareza, a soberba, a imoralidade sexual, seja o que for que pode ter de dentro de nós. Porque com muito dinheiro você tem poder. Você vai onde você quer, você compra o que você quiser, você compra quem você quiser, vamos dizer assim, no âmbito natural aí, não é verdade? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então é mais fácil os cristãos, os santos, não, misericórdia, tá bom, tiquinho. E o que eu estou ensinando aqui, irmãos, não é teologia da prosperidade, não. É teologia do avivamento. É teologia do caráter de Deus, do propósito de Deus. Ser uma bênção exige responsabilidades. Por quê? Vou explicar. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 10, verso 22. Irmãos, quem precisar ir, fica à vontade mesmo, ok? Não há problema, eu preciso comunicar essa palavra. Mais do que comunicar aqui, falar ao mundo espiritual. E fica à vontade, não há problema, se você precisar ir, eu entendo isso. Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, vamos trazer, o que eu estou falando aqui, que ser uma bênção exige responsabilidades, exige nós sermos responsáveis. Por quê? Porque a bênção de Deus enriquece. É teologia da prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, mas é dinheiro também. Mas é unção,
é autoridade espiritual, é sabedoria, é alegria, é paz, é liberdade, é revelação, é conhecimento de Deus, é tudo que Deus é, meu irmão. A bênção de Deus enriquece, traz riqueza. Por isso que ser uma bênção exige responsabilidades, porque a bênção de Deus enriquece. Ser uma bênção não é, meu irmão, para pessoas de mau caráter, de mente dividida, orgulhosas, avarentas, soberbas, egoístas, imorais, profanas, irreverentes, zombadores, escarnecedores, incrédulos. Não é. Não é. Não é. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você quer ser próspero, você quer ser rico. No que eu estou pregando aqui, eu não estou falando somente de dinheiro, estou falando de ser rico, da graça, do poder, de tudo do que Deus é. Vai te exigir tudo, vai te exigir ser responsável, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele sabe que isso pode matar você, matar pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que nós falamos aqui do ponto de partida de que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, não é só fé nesse sentido como geralmente se entende. Ele creu em Deus, ou seja, ele obedeceu, ele respondeu, ele se submeteu. Deus viu Abraão disposto a ser responsável com o que Deus estava confiando a ele. Deus viu que Abraão estava comprometido em ser o canal da bênção de Deus. Voltando lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Dinheiro. Dinheiro, bens, posses, gado naquela época era tudo. Gado, prata e ouro. Qual o problema de Deus com isso? Me fala aí. Qual o problema de Deus com isso? Qual o problema de Deus com Abraão ter muita prata e muito ouro? Muito dinheiro? Qual o problema? Teve algum problema para Deus? Foi Deus que deu para ele. Muita prata e tanto ouro. Ageu 2,8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence. Deus falou com aquela turma naqueles dias que estavam reconstruindo o templo. Ou seja, eu vou pagar por isso aí, eu vou botar tudo que precisa aí dentro. Qual o problema de Deus com prata e ouro, com prosperidade, com abundância, com muito gado? Abraão enriqueceu muito. Meu irmão, se fosse só enriqueceu já estava bom, hein? Mas ele enriqueceu muito. Você vai ver a Bíblia falando sobre Isaac. Isaac enriqueceu muitíssimo. Deus não tem problema nenhum com isso, porque Deus é íntegro, porque Deus é reto, porque Deus é puro, porque Deus é santo. Nós que temos um caráter corrompido, uma mente dividida, que temos um monte de coisa no nosso coração, que se o Senhor nos enriquecer muito, tchau Senhor, já não queima mais, já não quer servir mais, já não vai lavar banheiro mais da igreja, já não vai mais servir o irmãozinho, já não vai dar paz do Senhor para o outro, já não vai querer comprar a igreja, vai querer comprar o pastor, vai querer que tudo seja do jeito dele. É esse monte de miséria que tem por aí. Porque, irmãos, ser uma bênção exige ser responsável. Vamos lá, para pensar aqui nesse texto aqui,
está no início da jornada de Abraão. Abraão enriqueceu muito, tanto em gado quanto em ouro e prata. O que ele podia fazer, Neemias? Pronto, o céu chegou a nós. Sim ou não? Comprado milhões de concubinas para ter um monte de filho, podia ter feito tudo o que ele quisesse. Sim ou não? Sabe qual foi o segredo? Sabe por que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça? Porque Abraão enriqueceu muito, tanto em gado quanto em prata e ouro. Mas isso não mudou o coração de Abraão concernente ao propósito e objetivo de Deus dele ser uma bênção. Ele continuou sendo um canal. Abraão podia fazer o quê? Eu não sei para onde que eu estou indo, eu não está confortável, não está seguro. Agora que eu estou com esse monte de coisa aqui, acabou, vou voltar para minha terra, ou eu vou fazer uma cidade para mim aqui, vou me tornar um homem. Ele poderia ter feito tudo isso, inúmeras coisas ele poderia ter feito, não é verdade? Mas Abraão era responsável com a aliança que ele fez com Deus. Meu irmão, isso é fogo, isso é avivamento, isso é glorioso. Isso é glorioso, meu irmão. Ser uma bênção, irmãos, não é uma coisa que você faz uma campanha, ok? Simplesmente não. O Senhor vai ter que tratar o seu caráter, o seu coração, sua mente, sua maneira de pensar, seus valores, seus objetivos, suas motivações, suas expectativas, seus planos, porque não tem mais Abraão na questão. Abraão agora ele assumiu o compromisso diante de Deus, agora ele é só o canal. Ou seja, Abraão só é o servo do propósito de Deus. Abraão, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Seja você, Abraão, uma bênção. Ser uma bênção exige responsabilidades. O que Abraão recebera do Senhor era maravilhoso, mas não era algo que dizia respeito a Abraão somente, mas sim ao Senhor. O propósito da bênção de Deus a Abraão dizia respeito a todas as famílias da terra. Isso exigiu de Abraão grande responsabilidade e um coração circuncidado à vontade de Deus. Por que Deus trouxe à tona a circuncisão? Uau, meu irmão, isso é muito forte. Por que Deus botou como sinal dessa aliança dele com Abraão a circuncisão? Porque de fato, e a gente sabe porque Paulo vai falar sobre isso no Novo Testamento, que nós temos uma circuncisão no nosso coração. Aquela circuncisão era física, mas o princípio espiritual dela era o mesmo do nosso hoje. O coração de Abraão, do povo da promessa, precisava ser circuncidado ao Senhor, a honrar o Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em obedecer o Senhor, em ser responsável com a glória de Deus. Lembra que eu disse que Abraão não estava pronto, irmãos, quando Deus fez essa aliança com ele? O que aconteceu quando Deus deu Isaac para Abraão? O filho da promessa. Todo mundo sabe muito bem. Deus falou: Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Você consegue ver o senso de humor de Deus? Abraão, me dá o seu filho, seu único filho. O filho da promessa. Imagina a cabeça de Abraão quando ouviu Deus falar isso com ele. Peraí, mas o Senhor falou que eu ia ser prolífero, que eu ia multiplicar muito, que de mim ia sair povos e mais povos. Agora que o Senhor me deu um filho, meu velho com Sara, um milagre. O Senhor quer me tirar, me tomar ele? Porque em algum momento do processo, o coração de Abraão foi tentado. Em algum momento do processo, é igual Maria com respeito a Jesus. Você não vê Maria? Que ela ficava observando as coisas a respeito de Jesus,
ela ficava atrás de Jesus, ela ficava, faz o que ele fala. A gente não vê isso nos evangelhos? Porque em algum momento a Maria se deixou levar, acho que agora ela era mãe biológica de Jesus mesmo, cuidar de Jesus, meu filhinho, meu menino. Jesus, minha filha, já cumpriu o propósito. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando. Te respeito, ok, mas você já cumpriu o propósito. Eu nasci de uma virgem. Abraão foi provado, foi testado, porque o nível da bênção de Deus em Abraão estava aumentando. Por isso que não é popular você encontrar, aquele ali é uma bênção, aquele outro é uma bênção, aquele outro é uma bênção. Porque exige muita responsabilidade, exige muita fidelidade, exige circuncisão à vontade de Deus. Toda pessoa que chegasse para aqueles judeus, esse homem pertence ao Deus de Israel. Esse homem é o homem do povo de Deus, o Deus que tirou um povo do Egito, não é isso? Aliança, sinal de aliança, de compromisso com o propósito eterno de Deus. Eu estou queimando, isso para mim é maravilhoso, meu irmão. Eu estou recebendo isso tudo. Como eu mencionei a respeito de Ló, Deus teve que falar, deixa Ló. Chegou um momento que ele teve que deixar Ló, porque ele não podia continuar com parentela, com família. Deus estava tirando Abraão daquilo para fazer, meu irmão. O processo é assim. Ele foi com Ló até certo tempo, porque Ló era venda, atrapalhava Abraão. Deus permitiu ele ir com Ló até quando ele precisava evoluir em ser uma bênção. Então chega um momento que não dá mais para você ir em frente com Ló junto com você. O que eu quero dizer com isso, irmãos, de forma prática, é contínuo e crescente. O propósito de Deus, o objetivo de Deus de eu e você ser uma bênção, vai sempre nos exigir mais e cada vez mais, porque Ele vai nos enriquecer mais, porque Ele vai nos dar mais unção. Para pensar, meu irmão, Deus te dá muita unção. Ou seja, unção é capacitação para servir o propósito dEle, para operar naquilo que Ele quer fazer. Aí você é usado para curar enfermos, levantar paralíticos, pregar palavras que impactam pessoas, multidões em um estádio te ouvindo. Você é muita unção, as pessoas são impactadas por Deus, automaticamente as pessoas vão reconhecer você, vão querer tirar uma foto com você. E aí? Se você não tem responsabilidade, se você não tem o seu coração circuncidado, que não diz respeito a você, você é só o canal. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Ele te der muito dinheiro e você, ok, agora eu vou construir o meu império, vou construir o maior templo da cidade porque eu quero que todos invejem, sabe, essas coisas todas. Quantos você já viu que bluf, por causa exatamente disso que eu estou falando? Porque em algum momento, irmãos, quando o nível da bênção de Deus que enriquece aumenta, se você não passou pelo processo, se você não aceitou o processo, se você não foi circuncidado de fato, vai ser revelado algum orgulho, alguma avareza, algum eu, alguma amoralidade, alguma coisa. E sabe o que é incrível nisso, irmãos? O fato de Abraão ter sido um homem aprovado, Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça, como justo, como reto, como obediente. Isso fez de Abraão um homem livre. É impossível você ser uma bênção embaraçado, atrelado com religião, com homens, com relacionamentos, com sistemas, com práticas, com coisas. Alguém que é uma bênção, que tem propriedade de verdade, que é um canal da natureza, da glória de Deus, da riqueza de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, precisa ser alguém livre.
Porque o Espírito de Deus é livre. Porque ninguém pega o propósito de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus e coloca numa caixinha, coloca numa denominação, coloca no ministério, coloca numa coisa que agora está em torno de você. Não. O Espírito de Deus é livre. E você precisa ser livre para se mover com Ele. Eu quero ser uma bênção. Todos nós somos uma bênção. Aí, alguém vai chegar perto de você, necessitado de recurso financeiro. Aí você fala, não, eu não posso ser uma bênção, não, que eu estou com meu nome sujo, estou todo... Não, eu não tenho nem R$1, não, eu não posso. Você está preso. Toca milhares de pessoas. Senhor, não tem como, eu estou preso, eu estou preso nesse relacionamento que eu me envolvi, nessa aliança espiritual que eu me envolvi, que você inventou da sua cabeça. Agora você está embaraçado com esse homem, com esse sistema que vai te prender, que vai te segurar a rédea, que vai falar, não, você não pode, você tem que esperar o seminário, você tem que fazer o quê? Você tem que não sei o que lá. Ser uma bênção, irmãos, exige muito, porque pode exigir a aprovação da massa, do conselho de pastores, não sei do que lá. Vamos lá, alguém, meu irmão. Ser uma bênção significa que você, quando alguém fez uma proposta para você, quis te amarrar em alguma coisa, você falou assim, vou ler esse texto aqui, Gênesis 14, verso 21. O fato de Abraão ser aprovado fez dele um homem livre para ser uma bênção. Se você só pode ser uma bênção se você for livre. Livre nas finanças, livre nas emoções, livre nos relacionamentos, livre. Porque o Espírito de Deus é livre, porque Deus é livre, porque Deus não está impedido por nada nem por ninguém, você também não pode estar. Você precisa ser livre de autossuficiência, de conceito mais elevado a respeito de si mesmo, de orgulho, de rancor, de ódio, de tudo. Você tem que ser livre. Exige, gente. Exige muito. A gente sempre ensina, avivamento custa e custa tudo. Que avivamento é esse baratinho? Hein? Baratinho. Você vai numa conferência e agora eu tenho. Que você faz um negocinho, agora eu tenho. Eu passei 3 anos, agora eu tenho. Por favor, vamos elevar o padrão aí, vamos? Vamos elevar o padrão da coisa? Vamos? Vamos, igreja, levar o padrão? Vamos? Deus não é irresponsável? Deus não divide a glória dele com ninguém? Olha aqui, Gênesis 14, verso 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abrão. Isso é muito elevado, meu irmão. Isso é muito profundo. Eu, de mãos levantadas, eu não quero nada que é seu, rei de Sodoma. Rei de Sodoma, irmãos, era corrupção, era miséria, era o pecado, era embaraço, era tudo que você pode imaginar de ruim, porque Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra, não é isso? Agora, irmãos, porque Abraão era uma bênção, quando sequestraram o sobrinho dele Ló, ele ficou sabendo, o que ele fez? Ele pegou 318 homens da casa dele, treinados por ele, foi atrás, derrotou aqueles 5 reis, voltou com o Ló, voltou com todo mundo, venceu, porque ele era uma bênção, porque ele era uma bênção, porque todos os povos da terra eram abençoados por meio de Abraão. Como que um homem com 318 pessoas derrotam 5 reis? Meu Deus, vocês não estão recebendo nada. Quem tem, tem. Quem é em Deus Tem qual o desafio que é? 5 reis, 5 exércitos.
Vamos 318, porque não é a gente na força do nosso braço, é o poder de Deus. Eu sou uma bênção, então eu vou libertar essas pessoas desses reis. E sabe qual que é o lance? Esse é o vale de Isavé, o vale da igualdade. Todos os reis ali eram iguais, mas Abraão não era ordinário. Abraão era extraordinário, porque ele detinha e possuía a bênção de Deus. Aleluia. Esse rei de Sodoma veio com essa conversinha mole com Abraão, porque ele já tinha se associado com aqueles outros reis para ser livre de Kedorlaomer, e agora quando ele viu que Abraão venceu, recuperou Ló, a turma de Sodoma que tinha sido levada. Ei, Abraão, vamos fazer uma aliança aqui? Você é forte mesmo, hein? Eu ouvi da sua fama e eu vi que é verdade mesmo. Vamos fazer uma aliança aqui? Abraão falou: ei, Abraão tinha acabado de se encontrar com Melquisedeque. Abraão acabava de se encontrar com Melquisedeque, que disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e serviu pão e vinho para Abraão. Abraão falou: essa bênçãozinha de vocês aí, Sodoma, eu já sou rico, eu já tenho riqueza, eu já tenho fama, eu já tenho a glória de Deus, eu já comi pão e vinho do céu, eu já me encontrei com a ordem divina, e eu dei meu dízimo todo para ele. Eu não vou me associar com você, com a sua miséria, com a sua corrupção. Eu sou livre, eu sou uma bênção, eu sou um canal, eu fiz uma aliança, eu sou circuncidado a servir o propósito do meu Deus. Eu não vou negociar isso com você, eu não vou me associar a isso, eu não preciso disso. Quem sabe que recebeu do Senhor, não troca isso por qualquer prato de lentilha, não troca isso por uma posição de ser aceito ministerialmente, de ser reconhecido, de estar bem com todo mundo. Eu posso te falar com propriedade de verdade, o preço é alto, irmão, mas vale a pena. Vale a pena, porque você tem, e você não precisa provar nada para ninguém. Você tem. Você é uma bênção. Melquisedeque, representante da ordem divina, se manifestou para Abraão, serviu pão e vinho para Abraão. De mãos levantadas ele falou: eu sou livre. Quem é uma bênção precisa ser livre. Livre nas finanças. Livre nas finanças. Paga isso, você paga. Vai ali, você vai. Compra isso, você compra. Dá isso, você dá. Você é livre. Você não tem: não posso, que eu estou todo embaraçado com aquele banco, com aquela coisa, com aquele idiota, com não sei o que. Não, eu sou livre. Ok, toma. Você é livre na unção. Vem aqui, se associa aqui que você vai ter minha unção. Por favor, eu sou livre, eu já tenho a unção que o Senhor me deu. Não, associa a gente aqui que está dando certo, você vai ganhar notoriedade. Ok, obrigado, eu já tenho o que eu tenho que fazer. Você tem que ser livre. Olha como é sério, irmãos, exige responsabilidade. Não é para criança o que eu estou pregando. Não é para irresponsáveis, não é para pessoas rebeldes, orgulhosas. Não é, são para pessoas circuncidadas. Coração circuncidado. De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Coração circuncidado. Não significa, irmão, ser uma pessoa impecável, mas o seu coração está circuncidado no temor do Senhor, em amar a Deus, em dar a glória devida ao nome dEle, em servir o propósito dEle, custe o que custar. Por que Melquisedeque se manifesta para Abraão aqui? Porque Abraão, irmãos, estava fazendo parte, estava envolvido com algo muito maior do que ele mesmo, muito maior do que as realidades naturais, muito maior do que as realidades físicas naturais. Meu Deus, irmãos, você quer se envolver com o quê? Meu irmão, o que eu estou liberando essa noite é uma chave, é uma porta espiritual que está se abrindo para alguns, para quem vai conseguir responder.
A bênção de Deus enriquece. Pastor, então é teologia da prosperidade, é que realmente vai ter fama, nome notório, fama, dinheiro, muitos bens, muitas pessoas, muitos funcionários, muitos filhos, muitos filhos espirituais, muitos. 5:9, né? Essa palavra é para Juliana. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Ser tu uma bênção. Eu quero concluir, irmãos, Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É para alguém entender isso. Se você está em Jesus, você é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Se tu uma bênção. Pastor, então tudo aquilo que Abraão viveu, experimentou, fez, eu tô nisso? Deveria. Jesus já se manifestou, já veio em carne, já morreu pelo pecado da humanidade uma vez por todas. Mas a jornada permanece até o dia da sua manifestação, do fim de todas as coisas. Aqueles que andam nessa realidade, segundo a ordem de Melquisedeque, são livres, são ricos em unção, são ricos em autoridade espiritual, são ricos em dinheiro, são ricos para ir e vir, são ricos para pagar e comprar, são ricos para comunicar, para pregar, para liberar a glória de Deus, são ricos em alegria, são ricos em sabedoria, são ricos em estratégia, são ricos, porque eles têm o coração circuncidado em ser um canal, em ser uma bênção. Qualquer pessoa que se aproximar deles vai ser abençoada. É dinheiro que você precisa? Toma. É uma posição diante de Deus? Eu posso te posicionar diante de Deus, porque eu sou um sacerdote que ministra diante do Senhor, do Rei ungido. Eu posso te posicionar diante do Senhor. Você nunca soube que você tinha esse lugar no Santo dos Santos, mas eu posso te posicionar nesse lugar. Eu posso liberar o seu destino. Eu não achei que eu era aquele crente sentar na cadeira, é ridículo. Não, você tem um destino em Deus. Flua, vá, segundo a sua promessa, a sua vontade, o propósito de Deus para a sua vida. É isso, meu irmão, que eu estou dizendo. É uma ordem superior, é algo poderoso e glorioso que somente os filhos maduros. Se você continuar lendo esse texto de Gálatas, ele vai falar que o filho, enquanto é criança, enquanto é infantil, enquanto é imaturo, ele não difere em nada de um escravo. Infelizmente é a realidade da grande maioria de crentes na igreja do Senhor. Isso tudo é para eles, para toda a igreja, mas por eles serem infantis, imaturos, crianças, em nada eles diferem de um escravo. Eles ficam debaixo da ordem de um tutor, até que se tornem maduros, filhos maduros, adultos, e que podem então receber a promessa. Se tu uma bênção, meu irmão.